Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira a todos nós, para a glória de Deus, né? Depois aí de uma campanha, né? Amém. 7 dias foi pelejado, viu? 7 dias para destruir as obras do diabo. Pensa como nós ficamos aqui, né? Só na oração, cuidando com as retaliações, mas foi dias de vitória. Amém? Obras malignas foram quebradas. Deus está lutando em nosso favor. Amém, amados? Amém. Vamos então, hoje é um momento de oração, de palavra. Eu escolhi 2 salmos da palavra de Deus. Salmo 91, que é o nosso salmo velho de guerra, né? Proteção e livramento. E o salmo número 27, que eu adoro este salmo. Então, vamos declarar o Salmo 27 e o Salmo 91 e no final vamos orar. Amém? Amém. Eu vou deixar para um outro momento, uma outra campanha para falar, né? Algumas coisas que veio na minha mente sobre obras malignas, mas vai ficar para a próxima campanha e aí eu vou falar, né? Coisas que geralmente nos ensinam, né, na oração, que não é o certo, amém? Então, geralmente as pessoas estão passando por ataques espirituais decorrentes de obras malignas e algumas pessoas, né, às vezes pessoas cristãos, geralmente, elas se aconselham, né, ora assim, ora desse jeito, ora daquele jeito, mas o conselho que eu iria dar é que sempre a gente busque orar conforme está na palavra de Deus, né? Orar no nome de Jesus, expulsando todo o mal, né? Declarando o nome de Jesus Cristo, que todas as obras do diabo sejam destruídas, como está em 1 João 3,8, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo se manifesta no intuito de destruir essas obras. Mas eu já até vou falar, geralmente já vi gente ensinando que é errado a pessoa devolver, né? Que pelo mesmo caminho que veio, volte. Não, nunca faça isso, tá? Aquele mal que você não quer para você, não devolva para ninguém, nada. Peça apenas para Jesus Cristo destruir todo o mal, né? Aí você, toda obra maligna, bruxaria, feitiçaria, magias, simpatias, porque tem muitas coisas que fazem, né? Que é como uma obra de feitiçaria. Então, é para destruir. Apenas destruir, nunca envie de volta, nunca mande pelo mesmo caminho que veio, nunca declare, nunca faça orações assim, porque aí você está fazendo, né? Você está se igualando a outra pessoa lá que está fazendo mal para você, amém? Então era esse o conselho que eu ia dar, já dei, né? Oramos conforme a palavra de Deus, repreendendo todo mal em nome de Jesus, pedindo para Jesus destruir, desfazer, desviar, né? Para ir se santificando, claro, né? Então, a purificação, o perdão dos pecados, né? Para você não ter brecha, levantar os muros, né? Limpar o coração, porque às vezes dentro de uma guerra espiritual tem guerras, né? De palavras, guerra de pessoas que lançam palavras, que criticam, que oprimem a outra, né? Para que ela dê legalidade. Esse é o modo como o inimigo trabalha. Então, a gente tem que se manter na presença de Deus, se manter limpo, puro, colocando tudo nas mãos de Deus, repreendendo em nome de Jesus, e Ele está no controle de todas as coisas. Então vamos louvar e depois nós vamos ler o Salmo 27 e orar. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas, e assim Deus que haja luz e houve luz. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito
as águas, disse Deus, e haja luz no vento. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Oh, 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 Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Deus desmanchando aí muitas obras, né? Muita coisa que Deus mostrou é contra a saúde dos cristãos. Mas se Deus quiser, Deus nos dará muita saúde, amém? Amém. Então vamos orar, consagrar essa live ao Senhor, consagrar esse mês de maio, que seja um mês de paz, de prosperidade, um mês de muita saúde, um mês de muita paz no nosso lar, na nossa casa. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia lindo que o Senhor preparou para nós. Que é o dia em que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos a tua proteção, pedimos por livramentos, pedimos, Pai, por quebra, destruição de todo o mal, de tudo que se opõe, que se levanta contra os teus filhos e filhas, Pai. Nós pedimos, Pai, que humilhados e constrangidos ficam os que se opõem aos teus filhos. Isso é promessa que está, Senhor, na tua palavra, que envergonhados, confundidos ficarão os inimigos, os adversários, Pai. Então, em nome de Jesus, meu Pai, guarda, protege esta vida, que ela venha ser ajudada pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E já consagramos esta live, consagramos este mês de maio. Será um mês de muita paz, de muita prosperidade, um mês de crescimento, de avanço, mês de aproveitar as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Guarda as nossas crianças, os nossos idosos, protege eles de toda obra de maldade, em nome de Jesus, e que tudo que não provém de ti caia por terra. Repreendemos toda obra do mal contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então no Salmo 27, declarar este salmo. Vamos declarar também o Salmo 91 e vamos orar, amém? A live de oração hoje, né? Vamos declarar que salmos são orações, né? Cânticos, orações. Esse aqui é um salmo de Davi, um salmo lindo. E vamos declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos, que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face.
Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampare, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos lá declarar o Salmo 91? O Salmo 91 começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus no Salmo 27, um salmo abençoado, começa, dizendo ali que Deus... Deixa eu voltar para o salmo aqui. Começa dizendo que Deus, Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz. O Senhor é a minha luz, diz Davi. É a minha luz e a minha salvação. E Deus sempre será a luz e será a nossa salvação, E Ele diz: de quem eu terei temor, a quem eu temerei? Pois o Senhor é o forte refúgio, de quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Davi, ele está declarando, que ele não vai temer os inimigos, porque Deus é o forte refúgio dele, Deus é a luz dele, Deus é a salvação dele. Ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o Deus que ele adora, que Deus é aquele que contempla os bons e os maus, aquele que tem poder e autoridade, que governa céus e terra. Então ele sabe que o Deus dele é um Deus grande, é um Deus poderoso. Então ele não teme o que os homens, o que os inimigos podem fazer, Ele procura se manter na presença de Deus, se manter com o coração puro e as mãos limpas, para que Deus venha defender ele. E ele diz que o coração dele não vai temer os adversários, que é o que nós não devemos temer, Muitas vezes é uma guerra, O inimigo tenta lançar setas malignas na nossa mente para a gente ter medo de situações, de coisas que acontecem, de guerras, de lutas, que muitas vezes a gente começa a ter medo. Mas o medo não é um bom conselheiro, A gente deve repreender o medo. Não devemos caminhar temendo o que o mal pode fazer, o que os homens podem fazer. Temos que confiar em Deus, crer que Ele é o nosso refúgio, crer que Ele é o nosso esconderijo. Se nós corrermos para a presença dEle, Ele faz a nossa defesa.
Ele nos protege, Ele nos guarda. Então não tema, né? Não tema, porque Deus, Ele é conosco. Toda vez que nós clamarmos, Ele se levantará em nosso favor. E Ele segue dizendo: meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim. Mesmo assim eu estarei confiante. Então o salmista declara que mesmo que se declare guerra contra ele está confiante no Senhor. E ele pede, ele procura viver na casa do Senhor, né? Todos os dias da vida dele para contemplar a bondade. E nós contemplamos diariamente a bondade de Deus, né? Através de livramentos, através de bênçãos, através da proteção de Deus, através das nossas orações nós vemos que Deus nos protege, nos livra do mal. Então, ir para a casa do Senhor é ir adorar ao Senhor, ir cantar louvores ao Senhor, né? Estar na presença de Deus, estar no lugar da habitação, buscar a orientação no templo, por meio da palavra, por meio dos louvores. É o que Davi está falando aqui, né? Porque no dia da adversidade, o Senhor me guardará protegido em sua habitação. Então, Deus nos protege, né? O Salmo 91 diz que no dia da adversidade Ele vai estar conosco. Então não temas, meu amado, por pior que estejam as lutas, as guerras, no dia da adversidade o Senhor promete estar conosco. Deus promete estar nos guardando, nos protegendo, nos auxiliando, nos dirigindo, nos dando, né, orientação. Né? E ele fala: em tabernáculo me esconderá e porá em segurança sobre um rochedo. Então Deus é a nossa segurança, é o nosso refúgio, é a nossa rocha. Ali nós estamos seguros, né? Então ele diz: eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações e cantarei louvores. Então o salmista fala que ele cantará, que ele oferecerá sacrifícios, cantará louvores ao Senhor, né? É o sacrifício de louvor dele, de Davi, né? Davi era um levita, um adorador. Então, adorar em verdade em espírito, de entregar seus sacrifícios de louvor, né? E também seus outros sacrifícios que ele fazia ao Senhor em agradecimento. Então, que nós podemos sim adorar, louvar, engrandecer o nome de Deus, entregar os nossos sacrifícios de louvor a Deus em agradecimento ao que Ele faz por nós, né? E Ele pede que Ele triunfe sobre os inimigos, né? Ele pede que o Senhor ouça a voz, ouça o clamor, né? E que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor responda às orações, responda o clamor dele, né? Então, a teu respeito diz meu coração, busque a minha face, e a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Davi pede: não esconda de mim a tua face, né? Porque Deus só esconde a face onde há pecado, caminhos tortuosos. Às vezes Deus rejeita o pecado, né? E ele diz: não rejeita, não me rejeites com a tua ira, o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Então Davi está clamando, né? Para que ele não seja rejeitado por Deus, porque ele está buscando, ele está declarando que Deus é o seu ajudador. Ele pede que Deus não o desampare e nem o abandone, porque Deus é o meu Salvador. E ele declara: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. É aquela coisa, né? Deus nunca nos abandona, né? Pode todo mundo abandonar, mas Deus está lá conosco nos momentos difíceis. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei para ver a bondade do Senhor. Amém? Que salmo lindo, né? Então ele diz que ainda que pai e mãe abandone, o Senhor não abandonará. E ele pede que Deus ensine o caminho e conduz ele por uma vereda segura. Então Deus, ele nos conduz por veredas seguras, né? Mas quando nós sujeitamos, nos submetemos a Deus, ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. O caminho da obediência, o caminho da retidão, caminhar com Deus, né? Com o coração limpo, com as mãos limpas e o coração puro. Amém? E Deus, amém, ele será conosco. Nós veremos a bondade do Senhor. Então vamos orar, amados?
Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai, pois o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos erros, falhas, pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração puro, limpo, que o Senhor nos advirta, Espírito Santo de Deus, quando erramos, por palavras, por atitudes, por decisões, que nós possamos estar na tua presença todos os dias das nossas vidas, Pai. Ansiarmos pela tua presença, termos angústia, aflição, quando o Senhor se cala, quando nós sentimos que estamos frios, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, através dos louvores, através da Tua palavra, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, andar em retidão, andar conforme a Tua palavra nos estabelece que nós devemos andar. Porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ainda que muitos se juntem contra nós, o Senhor é por nós, o Senhor nos defende. Ainda que muito abandone o filho, a filha, Pai, mas o Senhor não abandonará. Ainda que a mãe e o pai abandone, o Senhor vai acolher essa vida, Pai. O Senhor vai limpar, vai proteger, vai guardar. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está nos ensinando a caminhar por um caminho reto, por uma vereda segura, Pai. Pai, não nos entregue, Pai, aos caprichos dos nossos adversários, Senhor. Se levanta contra toda testemunha falsa, contra todos aqueles que querem nos envergonhar, contra todos aqueles que querem a nossa desgraça, a nossa morte, a nossa ruína. A tua palavra diz que humilhados e constrangidos ficarão aqueles que se opõem a nós. Essa é uma promessa que está na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor venha guardar, proteger e livrar o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã. Não esquece que Deus é por ti. Amém? Amém. Não temas, não tenha medo, que Deus é contigo. E aquela velha frase, né? Aquele velho versículo da palavra de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória Amém. A Deus, aleluia. Então fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.